O vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a minha jornada de emagrecimento e também um desafio de 30 dias para reprogramar a mente e o corpo. Então, se você quiser saber mais, fica comigo, eu vou te mostrar a foto, eu vou te mostrar meu antes e depois, eu vou te mostrar os meus planos para agora, enfim. Vai ser um conteúdo rico, profundo da jornada que eu venho passando e dos próximos passos que eu vou trilhar, e você pode estar comigo nessa jornada. E eu sei que muitas mulheres ficam nesse ciclo de sabotagem, nessa rodinha do rato em relação ao quesito emagrecimento. Eu sei perfeitamente porque eu fui uma dessas mulheres em que eu consegui emagrecer várias vezes, mas eu voltava a engordar. Pouco tempo depois eu engordava, ou então até mesmo eu fiz o uso de alguns medicamentos específicos que hoje estão tão caros que faz com que seja um atalho para a gente alcançar um resultado. Só que se a gente não aprende a construir uma mentalidade diante deste processo, a gente não consegue suportar quando a gente para de usar esse tipo de medicamento. E sem contar nos efeitos colaterais que eles trazem, né? Então eu te digo de um lugar que já experienciei e não quero viver novamente, e aprendi a construir um caminho onde eu suporto um processo e alcanço um resultado e venho mantendo ele, e agora entrando numa nova fase. Eu já eliminei mais de 25 quilos. Essa é uma foto minha. Eu vou pegar aqui, vou abrir no meu celular para te mostrar e vou colocar aqui também que essa era eu. Por muitas vezes a gente até se assusta. Eu não sei se vai ficar bom aqui a visão, né? O tamanho que eu tinha. E às vezes a gente esquece desse tamanho que a gente tinha, tá? Olha aqui essa daqui, deixa eu puxar um pouquinho mais o zoom, porque tem uma pessoa na foto junto comigo. Tá vendo? Dessa foto, eu consegui emagrecer. E eu emagreci e cheguei a isso aqui, ó. Sendo muito íntegra com você, essa foi a minha fase mais magra, tá? Inclusive de hoje. Hoje eu peso um pouco mais que isso, mas olhando o meu corpo, eu me sinto muito mais magra e me sinto muito mais bonita em relação a esse corpo. Mas eu vou te explicar também sobre isso. E essa foto foi o meu marco zero para o hoje. Essa foto aqui foi tirada em agosto do ano passado, tá? Agosto de 2024. Tá muito ruim aqui, eu acho que fica, né? Agosto de 2024. E hoje meu corpo é outro, completamente diferente. Olha aqui, ó, as fotos das costas, ó. É legal a gente fotografar porque a gente consegue visualizar como a gente tava. Olha essa foto, gente. Essa é das recentes. Como eu tava. Olha aqui. Deixa eu abrir pra ficar maior. Tá vendo a diferença? Muita, né? E o que eu quero te dizer? Aqui é uma foto, e uma foto ela impacta, porque a gente consegue ver esse antes e depois, a gente consegue ter a dimensão do tamanho que a gente estava, a gente consegue mensurar de uma forma visual como que eu tava, e hoje onde eu estou, e até mesmo onde eu cheguei, depois engordei novamente, enfim. E olhar todo esse processo foi muito importante para mim, para a Michelle de hoje, para a Michelle 40 mais, para a Michelle que entendeu que o emagrecimento é uma construção de uma mentalidade e não somente de fechar a boca e fazer exercício físico. Isso faz parte do processo, mas é muito além disso. Por quê? Porque o que acontecia comigo e é onde eu ficava naquela rodinha do rato. Eu treinava, eu me alimentava certo durante a semana, mas chegava o final de semana ou diante de algumas situações da minha vida, eu voltava a comer novamente. Eu não construía uma mentalidade que hoje eu tenho e que eu consegui mapear para te mostrar como você também pode fazer esse caminho. E, diante disso, eu ficava nesse efeito sanfona, engorda e emagrece. Eu não desfazia do meu guarda-roupa das calças largas, entendeu? Porque eu sabia que depois eu engordaria novamente. Hoje, eu não tenho uma calça larga aqui no meu guarda-roupa. Por quê? Porque eu entendi que desse tamanho que eu estou, eu não vou passar. Eu só vou diminuir se for o caso. Levei todas para apertar na costureira, coisa que eu jamais faria. O que eu fazia? Eu ia lá e comprava calças menores.
E aí perdia. Falo que eu tinha um guarda-roupa do 38 ao 46, dependendo do 48. Então, é uma situação assim insalubre, é uma situação insustentável isso. E a verdade sobre o emagrecimento é que todo mundo sabe o que deve fazer. E hoje, gente, sendo muito íntegra com você, com a inteligência artificial tá mais fácil ainda. Então todo mundo sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe montar uma dieta, todo mundo sabe que tem que comer, o que tem que tirar. Todo mundo sabe. Só que por que a gente não alcança os resultados? A gente precisa entender que o nosso corpo, ele reflete o que a gente está vivendo, as nossas emoções. E quando eu entendi isso e comecei a cuidar das minhas emoções, eu comecei a ter resultados, eu comecei a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E nós precisamos entender que, como mulheres, nós temos várias coisas que nos influenciam. O nosso casamento, a nossa vida profissional, o nosso sentido de vida, a nossa maternidade, a nossa relação com nós mesmas, a nossa história, a nossa família, nossa mãe, nosso pai, enfim. Quando a gente olha para um todo e a gente consegue colocar suas coisas nos seus devidos lugares, atribuindo aqui um papel de protagonismo da sua vida, cuidando de você, entendendo que o passado ficou no passado e a gente decide trilhar um caminho novo de agora em diante, a gente consegue se colocar nesse protagonismo. E não é um movimento assim, num estalar de dedos, é um processo que a gente vai evoluindo degrau a degrau. E aí, nesse processo todo, eu consegui começar a emagrecer quando eu parei de buscar a fuga emocional na minha comida, na minha alimentação. E foi todo um processo de autoconhecimento, de entender quem são os meus sabotadores. Porque todas nós temos sabotadores e que vêm e vão, e dependendo das coisas que acontecem, eles se manifestam. Tem hora que eles estão quietinho, dormindo, mas tem hora que eu falo que é um reteté tremendo. E a vida é sobre isso, né? Eu falo que a vida, ela não para pra gente passar por um processo de emagrecimento. A vida não para pra gente passar por um processo de autoconhecimento. A vida não para pra gente construir um negócio. Enfim, a vida, ela vai continuar, as porradas vão continuar, as situações vão continuar. E cabe a gente ir dançando a dança da vida, evoluindo, errando, acertando, mas o mais importante, estar no campo de batalha. Por que é importante a gente estar no campo de batalha? Porque eu vejo um movimento de muitas mulheres que elas estudam, e não só para o emagrecimento, para qualquer área da vida, e não entram em ação, paralisam, elas já têm um monte de conhecimento, e eu tô falando isso porque eu era assim há meses atrás, a questão de um ano atrás, eu era essa mulher, acima do peso, consumidora de conteúdo, não agia em prol daquilo que eu queria, que eu acreditava, e eu mudei em um ano, eu construí o corpo que eu quero viver, eu construí a mentalidade que eu tô vivendo agora, eu tomei decisões difíceis, eu agi em prol daquilo que eu acredito e venho cada vez mais agindo. Tô construindo o meu negócio aqui. Se vocês não sabem, tem um vídeo aqui que tem as minhas metas, né, para esse ano de 2025. E eu estou intencionalmente agindo em prol delas. E gravar esse vídeo faz parte disso, né? E entender os nossos sabotadores é fundamental nesse processo. E entender também sobre os gatilhos mentais. Quando um gatilho é disparado, a rotina que ele gera e a recompensa que traz. E quando a gente entende isso, ela faz tudo sempre igual, e assim mesmo. E isso é pros hábitos bons e pros hábitos ruins, porque aí eu vou te falar de um lugar que nem eu faço sempre tudo igual em relação à minha rotina da manhã. Por quê? Porque se tornou um hábito bom. Só que eu tenho que tomar cuidado para poder só não ficar engessada nisso. Porque até um hábito bom, dependendo da forma como a gente encara ele pode se tornar algo ruim no nosso dia a dia. No sentido de que você vira escravo daquilo. Você só vai ser feliz ou só vai ter sentido a sua vida se você fizer aquilo. E a vida não é sobre isso. A gente precisa entender. E aí, nessa linha tênue, a gente vai construindo isso e identificando que qualquer extremo, qualquer excesso não é saudável. Tanto o excesso positivo quanto o excesso negativo. E por muitas vezes a gente acha assim, tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que ir não sei o que lá, tem que ir não sei o que lá. Não, gente, cada uma precisa construir a sua rotina que faz sentido. Pra mim, Michele, eu gosto de acordar às 5 horas da manhã, mas eu gosto de dormir 9 horas da noite. E tem algumas mulheres que não gostam de dormir 9 horas da noite, gostam de acordar mais tarde e dormir mais tarde. Tá certo ou errado? Não.
Cada uma tem a sua história e cada um sabe o que faz sentido para você. E aí, de posse disso, nesse processo de autoconhecimento, onde você valida o que faz sentido para você, você sustenta um processo. É sobre isso. E quando você não entende isso, você vai agindo, porque acorda a tal hora, o outro faz tal coisa, o outro faz tal coisa. Você vai pegando, você não sustenta essa construção do que faz sentido para você. E a partir dali você não consegue encontrar motivos, alegria para poder agir e fazer. Por quê? Se a gente for só guiada por motivação, a nossa motivação acaba. E de fato acaba. A gente não vai ter motivos para acordar todos os dias. Chegou o inverno aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? E agora, acordar 4h30 da manhã, minha amiga, é tiro, porrada, bomba, entendeu? Eu falo que é loucura. Mas é aquele negócio, já se tornou um hábito para mim e eu consigo encontrar as coisas positivas que fazer este movimento traz na minha vida. E essas coisas positivas só fazem sentido para mim. E aí você precisa encontrar as coisas positivas quando você decide construir um caminho novo em relação ao seu emagrecimento, em relação à construção de um negócio, em relação ao seu processo de autoconhecimento, em relação à sua maternidade, enfim, em relação ao que você quiser. Eu falo que a construção dessa mentalidade que eu tô propondo nesse vídeo e até mesmo no desafio que eu vou convidar você a fazer parte comigo, é uma mentalidade que é um hábito angular. E o que é um hábito angular? Você se aplica numa área de uma vida, mas ela se aplica para todas as outras áreas. E à medida que eu mudo uma área da minha vida, eu mudo várias outras áreas da minha vida. Então é aquele hábito angular, efeito borboleta, enfim, pode chamar assim dessas duas maneiras. Mas para você entender, quando eu movo uma peça aqui dentro, quando eu ajusto e entro no prumo de uma situação aqui dentro de mim, é como o rio. Eu tiro a pedra do rio, do meio do rio, o rio flui, as coisas fluem, as coisas acontecem, os resultados chegam. Por quê? Porque você tirou aquela pedra que estava obstruindo a passagem, e aí como o rio fluía aqui? Não fluía. Ficava passando, tinha que passar para lá, tinha que passar para cá. Não, a partir do momento que eu tirei aquela pedra do meio, eu entendi a forma que eu tenho que pensar, construir a mente correta, as coisas começam a caminhar, as coisas começam a fluir e os resultados acontecer. E nisso a gente precisa usar o nosso cérebro como nosso aliado. E a partir do momento que você se conhece e usa o cérebro como seu aliado, você começa a identificar quais são os impulsos, quais são as coisas positivas, quais são as coisas negativas que aquela ação gera em você. E aí você começa a cada vez mais estar consciente e presente das suas ações. Sai daquele modo automático de que você faz e não tem resultado. E aí nisso você começa a trazer a consciência antes de ter uma reação em determinadas situações. Então, é na comida, quando você traz a consciência, poxa, eu me comprometi hoje a fazer um jejum. Eu vou quebrar minha rotina aqui comendo alguma coisa? Quando eu trago para minha consciência esse questionamento, eu sustento as minhas decisões. Agora, se eu tô no modo automático, criança, trabalho, situação, porque a vida é assim, né? Não que a minha hoje já não aconteceu tudo isso, né? Daqui a pouco vem os meninos, mas aconteceu já de tudo aqui. Veio isso, veio aquilo. A gente segue. Por quê? Eu já entendi que eu não vou buscar um conforto na comida. A comida ela não vai trazer um conforto, muito pelo contrário. A sensação de eu quebrar o meu jejum, que eu me comprometi, vai ser muito pior do que eu continuar e me silenciar e me observar e sair desse modo automático, trazendo presença para o momento que eu tô vivendo e me conectando com os objetivos, que era vir gravar esse vídeo, manter o meu jejum, tomar o meu chá, que é o meu chá milagroso. Tô seguindo firme e forte nele. Chá milagroso, gente, é muito entre aspas, tá? Não adianta a gente buscar esses atalhos. O chá acaba sendo diurético, me ajuda a desinflamar, ajuda a fazer com que o meu intestino funcione melhor, mas não é o chá que vai fazer eu emagrecer. Ele contribui na minha jornada, então por isso que eu faço, tá? Eu falei o chá milagroso, mas pelo amor de Deus, entendam o que eu quis dizer. Eu não acredito em nada disso milagroso, sabe que eu acredito que qual é o milagre? Quando você entender aqui, ó, a sua mente, aí o milagre tá operado e você vai ter resultados não só no seu emagrecimento, para qualquer coisa que você queira viver, construir, sentir na sua vida. Então o milagre tá aqui, ó, na nossa mente, interno de nós. Eu falo que quando a gente olha para dentro e a gente encontra as respostas,
O milagre tá aí. E diante de todo esse processo, eu entrei numa fase da minha vida que eu me propus a fazer um protocolo por 30 dias. E diante desse protocolo por 30 dias, eu abri aqui um caderno, vou até pegar aqui pra vocês pra mostrar, pra você ver que foi muito... Eu já sei uma forma de me monitorar, e eu sei o quanto é importante eu me monitorar para que eu alcance os resultados. Eu gosto de me desafiar. No começo do ano eu fiz um desafio de 40 dias e obtive resultados maravilhosos, que foi em relação a estudo, meditação, 1 hora de cardio, enfim. Vários aspectos foram colocados naquele desafio que eu obtive um resultado tremendo. Aí agora, trabalhando comigo mesma em relação às minhas metas, e até mesmo uma decisão em relação aos meus treinos e a minha alimentação, eu decidi me propor um protocolo de 30 dias. Aí abri meu caderno, tá aqui meu caderno. Aí eu comecei na segunda-feira, dia 23/6, fiz vídeo, aliás, estou fazendo os vídeos e documentando o que eu tô sentindo em cada dia, mostrando como que tá sendo a jornada. O que aconteceu nesse inteirinho todo, nesses dias? Eu comecei a ver que eu construí um passo a passo. E aí, eu construí esse passo a passo, eu decidi, poxa, eu não vou guardar isso só pra mim. Eu vou construir um e-book para essas mulheres também passarem por esse processo comigo. E aí, de fato, eu fiz. Aqui, primeiro, no começo, eu fiz com meu feeling, né, do que eu queria fazer. E aí, comecei, ó, foco na alimentação. Aí tá lá aqui, ó, foco na alimentação. E monitorar o que eu venho comendo. O tempo de jejum, quantidade de água, treino, enfim, como eu me senti de manhã, como eu me senti à tarde, como eu me senti à noite, enfim. E aí fiz alguns checklists e também fiz um desafio por dia. E um desafio no sentido de que a cada dia vai ter uma frase, alguma coisa para você refletir em relação à sua alimentação. E quando você começa a colocar luz diante das nossas trevas, com esses questionamentos por dia, que aí por isso que é desafio de 30 dias, a gente começa a olhar de uma maneira diferente para a comida. A gente começa a colocar a comida no lugar de comida e não de fuga emocional. A gente começa a colocar a comida como um alimento que vai me nutrir para eu poder fazer as coisas que eu tenho para fazer e não um consolo. E diante disso, nesse movimento todo que eu já venho fazendo ao longo da minha vida, agora nesse último ano, onde eu tive os resultados que eu mostrei aqui para vocês, eu vi que dá para se fazer um passo a passo, trabalhando a mente ao nosso favor. E foi onde eu desenvolvi esse e-book de 30 dias, reprogramando a sua mente, as suas emoções e sua alimentação. E aí, neste e-book, a gente vai ficar 30 dias juntas, com passo a passo para você seguir. Tem ali também uma indicação de alimentação, que é o que eu tô seguindo aqui, que é a low carb. E que eu falo, gente, não existe nenhum segredo. Tem tudo aqui explicado na internet, no YouTube, no chat GPT, enfim, sobre a low carb. E aí, a estratégia bicho e planta, que é 30 dias sem industrializado. A gente vai comer tudo que for de origem animal e origem vegetal. E ali tá explicado certinho o que entra, o que não entra, enfim. E aí, neste e-book, fora toda essa orientação, tem também a orientação pra gente se movimentar o corpo, porque a gente sabe a importância disso. Eu também falo lá sobre jejum intermitente, que é a prática que eu venho fazendo aqui, os ganhos que eu tô tendo. E te desafio também, e aquele jejum que a gente começa com aquele jejum de 8 horas, que é o jejum que a gente janta mais cedo um pouquinho e aí tem uma janela até o café da manhã. E aos poucos, conforme a gente vai evoluindo, tanto em relação à nossa relação com a comida, a nossa mente, a nossa crise de abstinência, que eu também falo no e-book, a gente consegue estar mais autocentrada e, consequentemente, sustentar mais as nossas decisões. E não é um estalar de dedos o jejum, eu falo, que é um processo de autoconhecimento. Então, hoje eu consigo manter um jejum de 16, 18 horas, mas foi fruto de um processo que eu fui passando e me desafiando e rompendo essas barreiras para que eu pudesse aprender a lidar com a comida e, principalmente, lidar com as minhas emoções. E aí vem os 30 dias para a gente trabalhar essa parte emocional, essa parte de observação, essa parte de reprogramação mental em relação à nossa alimentação. Entenda que esse é um e-book que não é uma dieta, não é uma prescrição. Eu nem poderia fazer isso porque eu não sou uma profissional disso. Ali é um caderno de autocuidado, de autoconhecimento, de permissão para poder construir um caminho que seja leve na sua relação com a comida e você alcance os resultados diante
desse seu processo de autoconhecimento e onde você vai mapeando dia a dia e até mesmo isso volta para ser um diário para você olhar e se conhecer. Como você funciona, como você age, como você lida diante das situações, quando você tá mais cansada, quando você tá irritada, quando você tá feliz. Então, vai ser um diário ali de autocuidado para você construir esse vínculo com você mesma, para você começar a olhar para dentro de você. E aí aqui o milagre acontecer no sentido de que quanto mais você constrói essa relação com você mesma, mais forte você é para poder fazer e bancar as suas escolhas em busca dos objetivos que você quer. Você aprende a dar não, você aprende a não buscar o consolo na comida, você aprende a entender as consequências que aquele seu movimento faz diante daquela sua escolha. Esse e-book eu construí ele, sabe, olhando para minha história, olhando para minha jornada. E eu entendi que era algo que eu gostaria de ter tido acesso lá atrás, quando eu estava perdida. E que ele faria com que eu eliminasse grandes erros, grandes falhas e me conectasse comigo mais rápido. E aí, quando a gente se conecta com a gente mesma, as respostas chegam, as coisas acontecem, o caminho se abre. Então, ele é uma estrutura para poder você se transformar, um passo a passo para você se transformar. Essa foi a ideia que eu construí nesse processo de transformação que eu estou passando agora. Eu falei, poxa, eu vou fazer algo que vai me ajudar. Vou imprimir o meu também agora, vou encadernar. E nas minhas filmagens da documentação eu vou compartilhar também como tem sido a minha jornada. E aí ao final de 30 dias eu vou conseguir mostrar para você tanto o meu antes quanto depois, mas não só o antes e depois de peso e de corpo, é de mente também, né? É de conexão comigo mesma, é de autoconhecimento e autocuidado. Então, se fizer sentido para você, se você quiser participar desses 30 dias junto comigo, o e-book tem um valor simbólico de R$27, tá? É um valor extremamente simbólico e eu tenho certeza que o que ele vale ali dentro, o conteúdo que tem ali, o que você vai ganhar ao investir este valor é infinitamente maior do que esses R$27. Então, se fizer sentido para você, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? E como nós vamos passar por todo esse processo junto, qualquer atualização que tiver, você que comprou agora, você vai ter esse direito de qualquer atualização que tiver no e-book. E a ideia é a gente construir essa comunidade de mulheres conectadas em busca do seu autoconhecimento, autocuidado e, consequentemente, o seu emagrecimento. Entenda, você não precisa de mais uma dieta. Dieta é a coisa mais fácil para você conseguir aqui hoje em dia. Você precisa de um reencontro com você mesma. E essa é a proposta do e-book. Então, se fizer sentido para você, vem para cá. Vamos passar juntas essa jornada comigo e construir esse caminho de reencontro com você mesma. E para você que não pode esse momento investir no e-book, tá tudo bem, a gente segue aqui na produção de conteúdo, eu entendo que são fases da nossa vida, eu vou ficar muito contente para você que vier junto comigo, mas eu também vou continuar aqui produzindo conteúdo para poder te incentivar a você encontrar essa conexão com você mesma e construir esse caminho de reencontro, de liberdade, amor próprio e, consequentemente, de alcançar os resultados daquilo que você deseja. Lembra, só você pode fazer esse caminho. Só eu posso passar por esse caminho. A gente vem, a gente tem ferramentas, a gente tem pessoas, a gente encontra situações. Eu falo que Deus nos presenteia com situações e que a gente vai evoluindo. Só que só você pode passar por esse processo. E de posse disso, você decidindo tornar-se a protagonista da sua vida, você vai cavando esse movimento, você vai cavando esse caminho. E você é, sim, capaz de chegar nos resultados que você deseja, tá? Eu espero do fundo do meu coração que ter compartilhado um pouco dessa minha forma de pensar, desse meu reencontro comigo mesma e até mesmo desse novo desafio que eu tô me propondo a fazer, possa ter lançado boas sementes de encorajamento para você aí. E que você possa ter a esperança de que existe uma saída para esse sobrepeso, para essa desconexão com o seu corpo, para essa falta de motivação, para essa apatia e libido de vida.
tá? Existe um caminho e você pode encontrar essas respostas. E é claro, quando você decide passar por esse processo de autoconhecimento, que é o conteúdo que eu venho trazendo aqui no meu canal. Então fica aqui comigo, a gente tá junta nessa jornada. Vão ter mais coisas, vão chegar mais novidades e eu tenho certeza, porque eu falo que quando a gente se abre para o novo entrar, as coisas chegam. E eu tô conectada com esse servir para transformar vidas. Então eu espero que esteja chegando até aí e que possa gerar grandes transformações desse lado também. Se fez sentido para você, deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, também pode me mandar aqui nos comentários ou me chamar no meu Instagram. Ou também eu vou deixar o link do WhatsApp do suporte aqui embaixo. Pode chamar lá que a gente te ajuda. E dá seu like. Se você puder hypar o vídeo, eu te agradeço. Um beijo e até o próximo vídeo.